estou vendo aqui sobre uma pergunta do Eugênio Pacelli, né? Eugênio Pacelli de Nirleite. Ele está falando o seguinte, ó. Mas e se o construtor errar? Nesse caso, o engenheiro tem que notificar ou ser notificado pelo erro? Ó, o responsável, normalmente quando se tem algum tipo de acidente, se é instaurada uma sindicância e para se estabelecer quem é o culpado, de onde vem o erro, como aconteceu o erro, gerado informações para quais são as ações que serão necessárias, que serão realizadas para que esse erro não aconteça mais e, obviamente, quem é o responsável. Normalmente, o projetista, ele é responsável pelo projeto. O engenheiro ou o técnico responsável pela obra, ele é responsável pela obra, por todo aquele conjunto de situações que possam ocorrer ali. Então, pode acontecer o seguinte, na execução, no erro de execução do construtor, ele seguiu exatamente o que estava no projeto e houve o problema, é erro de quem projetou, né? Ele, o construtor, ao executar o projeto, ele fez algum tipo de desvio com relação ao projeto, a culpa já não é do projetista. Então, são assuntos sensíveis, né? São coisas que são muito sensíveis e é preciso que se faça uma apuração, né? Eu costumo dizer para os montadores, principalmente os montadores que trabalham diretamente comigo, que ao observar alguma discordância ou algum desvio de padrão ou alguma anomalia nos projetos, que se converse com o projetista. Afinal de contas, ele pensou na solução, ele elaborou aquela solução específica. Normalmente, quando as soluções são mais complexas, é uma equipe que se trabalha. Então, se eu estou pensando numa informação de um meio de montar ou de acondicionar um equipamento dentro de um painel elétrico e eu tenho alguma dificuldade ali para fazer isso, eu chamo o montador ou o responsável por aquela montagem, quem vai executar aquela montagem, para que possamos juntos discutir uma solução, né? Eu costumo dizer que mesmo que... Outro dia a gente estava terminando de montar um painel que ele tinha em torno de 8 colunas, é um armário grande de 2 metros de comprimento, por mais ou menos... devia ter quase 10 metros de largura por 1.000 de profundidade. Se eu não estiver enganado, era 1.000 de profundidade. E aí um dos montadores falou, pô, eu estava ali conversando com os montadores, né? Passando as informações que eram pertinentes àquele projeto, como deveria ser feito algumas peças e algumas montagens específicas e por que eu pensei daquela maneira, né? E aí um dos meninos lá, mais novos, falou, pô, foi você que fez isso, Fabrício? Na empresa eu sou conhecido como Bonella. Bonella, foi você que fez isso? Eu falei, pô, fui eu que fiz, eu que pensei, eu que elaborei. Porém, eu falei para ele o seguinte, ó, só que a gente nunca faz nada sozinho. Por mais que você esteja responsável pelo projeto, o seu nome, o seu CREA, o seu CRT, o seu CFT, no caso de técnico, entre naquele projeto como responsável técnico pelo projeto, você não faz nada sozinho, você sempre consulta um outro colega, um outro engenheiro, um outro técnico, sempre está desenvolvendo. Porém, respondendo a sua pergunta, Eugênio, isso vai depender muito de como é executado, como foi gerado esse erro. Se foi um erro que foi feito, o construtor fez exatamente o que estava no projeto, é um erro de projeto. E aí o responsável técnico pelo projeto é o responsável por aquilo. Então tem que se achar uma solução, tem que se achar uma forma de que aquilo não aconteça, quais são as ações que serão feitas para corrigir aquele erro, quais são as ações que serão feitas para que não se torne a repetir aquele erro, e obviamente seria erro do construtor se ele tivesse executado
como algum desvio do projeto, né? Por exemplo, um disjuntor de 100 amperes para uma carga específica que necessite de 100 amperes, foi estabelecido um cabo de 25 milímetros, com bitola de 25 milímetros, com classe de tensão, com isolação para 1 kV, e aí o montador, o construtor, no caso específico desse exemplo, ele não tinha lá 25 e utilizou um menor, sem consultar ninguém, né? Se no futuro der algum tipo de problema, vai se verificar por que se houve esse problema e, obviamente, vão se descobrir que o culpado não foi o projetista e sim quem executou. Pois, se ele tivesse consultado o projetista poderia dizer o seguinte, ó, você não tem de 25, mas tem de 10, vamos fazer o seguinte, ou tem de 16, vamos dobrar o cabo. E aí, quando eu dobro o cabo, eu vou falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Eu trouxe para falar agora, nessa aula, mas eu vou falar na próxima aula. A gente dobra o cabo e aí eu dobro a capacidade de condução de corrente. Seria uma solução para esse tipo de problema, esse exemplo que eu dei aqui. Eu projetei 25 milímetros para um cabo de 1 kV para uma carga de 100 amperes. O construtor ou o montador ou quem estava executando não tinha de 25 milímetros, ele diminuiu a bitola. Se ele consulta o projetista, a gente pode conversar e até dobrar o cabo e aí a gente elimina qualquer tipo de erro. O que eu sugiro sempre é que todas as partes envolvidas sempre estejam conversando, se comunicando. Em qualquer divergência, obviamente, o projetista, ele nunca pode achar que ele sabe mais do que quem está executando. Eu costumo dizer que a gente sempre está aprendendo, sempre, sempre, sempre. Por mais que eu tenha estudado o projeto, por mais que eu tenha feito todas as partes, lido todas as partes, estudado todas as partes do projeto, e eu saiba muito sobre aquilo que foi projetado, eu preciso trocar informações e ter a humildade de saber conversar e trocar ideia com quem vai executar. Porque a gente sempre vai aprender, tá ok? Eu espero que tenha respondido a sua pergunta, Eugênio. Enfim, a gente procura sempre fazer os projetos para que não ocorra nenhum tipo de erro, principalmente na entrega dos projetos. Existe uma etapa na estrutura do Torne-se um projetista de programa, no módulo 4, gerenciamento de projeto, existe uma etapa de gerenciamento de projeto de qualidade. Todo o projeto elaborado, ele vai passar por etapas de verificação por outras pessoas, e essa pessoa nunca pode ser quem executou ou quem projetou. Porque quem projetou, ele pode ter um vício ali, ele está sempre passando ali, você imagina. Antes do carnaval, eu finalizei um projeto que era uma etapa ainda de elaboração do projeto, mas com discussão com o cliente final. Um projeto de quase 200 páginas, projeto de automação de quase 200 páginas. Era um projeto de automação para transferência automática entre 6 geradores e 2 entradas de concessionária, aqui para o Rio de Janeiro. Tá? Então, eu tinha 6 geradores, 2 entradas de rede e ainda tinha um gerenciamento de barras ali, onde eu podia fazer era um tie, né? E eu podia fazer um controle daquele disjuntor específico do tie. Então, é um projeto complexo, é um projeto muito grande. Eu executei esse projeto. Aliás, eu elaborei esse projeto no ePlan, utilizei o software ePlan. Esse projeto são mais de quase 200 páginas, como eu disse, e como são muitas páginas, e muitas vezes essas páginas são muito parecidas, pode ser que quem projetou, quem elaborou, ele tenha um vício ali, e ele acaba não enxergando algumas informações de ligação errada, informações de, por exemplo, texto escrito de maneira errada, né? Essa verificação, essa etapa de verificação tem que ser feita por outra pessoa. Não pode ser feita por quem executou. Porque é uma outra visão do projeto. É uma visão fresca, né? Vamos dizer assim, fresca do projeto.
A mesma coisa se aplica no módulo 4, que é o gerenciamento de projeto, na etapa de teste do que foi executado. Eu acabei de montar o painel. Eu preciso passar por um procedimento de teste de todas as etapas do projeto. Funcionalidade, saber se todos os equipamentos estão funcionando. Eu preciso saber se ao fazer as manobras, né, se todas as manobras estão funcionando. Por exemplo, nesse caso específico dos 6 geradores, um tie e 2 disjuntores de entrada de rede, eu preciso saber se quando eu for fazer as comutações, eles vão funcionar. Eu preciso saber se tudo que está no projeto está no painel. Visualmente falando, eu consigo identificar todos os equipamentos, assim como está identificado no projeto? Todos os equipamentos estão identificados de maneira correta? Aquele disjuntor ali de 10 amperes, ele é o Q1, Q2, Q3, o QS1, QS2, enfim, a nomenclatura que for utilizada, né? Então, no gerenciamento de projeto, que é o módulo 4, nós temos um módulo, uma etapa específica para a qualidade. E aí, neste módulo de qualidade, neste processo de qualidade, é também onde nós vamos identificar os possíveis erros. Esta etapa de qualidade funciona antes da entrega ao cliente, tá? E ao startup na fábrica, ou na indústria, ou na casa, ou no condomínio, ou no prédio, onde quer que seja que o cliente instale este equipamento, ok? Então...